Então é isso. Então, hoje é dia 8, né? Show. Dia 8 de abril. Hoje é a nossa sexta aula. Hoje a gente vai falar sobre, a gente mudou de assunto, né? A gente vai falar sobre eclipses e lunações, que também é uma técnica mais uma técnica, né? De previsões, né? Vamos ver como é que funciona. Eu separei aqui os slides para me dar o norte. Então é isso. Lunações e eclipses, né? Aí depois eu vou abrir aqui no programa para a gente dar uma olhada junto como é que funciona no programa, no Pegasus, né? Pelo menos, né? Mas os outros programas eles são semelhantes. É, E aí é isso, assim, as lunações e os eclipses eles fazem parte das técnicas de previsões e, e na prática eles também a gente pode pensar que eles ativam, né? Algumas áreas que já estão sensíveis, né? Então tem essa questão deles também dar starts em situações que já estão em desdobramento, já tem ali uma evidência, já tem uma casa em evidência, e quando passa ali, né, as lunações ou os próprios eclipses, a gente vai entender a diferença, né? Mas é isso, né? Esse é o tema hoje. E é só para a gente conseguir diferenciar, né? Só para entender isso, né? O que que é uma alunação? Na prática, sendo mais direto, a alunação, quando a gente fala lunação, é um ciclo lunar, que na prática é o ciclo da Lua com o Sol. Então, uma alunação ela sempre vai começar numa lua nova. Então, a alunação sempre começa numa conjunção do Sol com a Lua e ela termina, né, numa lua minguante e reinicia uma nova oportunidade, uma nova lua nova, né? Então é um ciclo, né? Na verdade. E, e é legal que, por exemplo, pensando em ciclos, foi através desse estudo do Sol e da Lua que os astrólogos começaram a entender os ciclos maiores. Então, entendendo que assim, toda vez que tem uma conjunção no céu, tem uma nova oportunidade. Zera e começa de novo. Porque nesse sentido, tem ali uma lua nova, depois vai ter um sextil, depois vai ter uma quadratura, depois vai ter um trígono, depois vai ter uma oposição, que a oposição é a própria lua cheia, depois vai ter um trígono de novo, depois uma quadratura, depois um sextil e depois uma nova conjunção. Então, os ciclos planetários, eles se desenvolvem nessa mesma dinâmica. E foi a partir da observação do Sol e da Lua, que está mais próximo da gente, que se observou que existia essa continuidade, que existia algo se desenrolando, se desenvolvendo. Então, a gente tem aí livros, né, e, e registro, né, de grandes ciclos, né? Então, o ciclo de Júpiter e Saturno. Então, inicia quando teve a conjunção e foi se desenrolando o processo, e aí começa de novo, né? E assim todos os outros planetas, né? Então, foi a partir desse olhar do Sol e da Lua, né? Que se entendeu esse ciclo, né? Que é que acontecia esse ciclo, né? É legal também a gente poder pensar nisso, né? Mas na prática é isso, assim. Então, a definição técnica de uma alunação é o encontro do Sol e da Lua. E aí acontece quando a Lua, né, está no mesmo grau, e aí automaticamente no mesmo signo. E em termos práticos, a conjunção. Conjunção Sol e Lua. E aí esse ciclo, ele acontece. É um ciclo que acontece em 28 dias, aproximadamente, de 28 a 29, 28 e pouquinho. E a gente tem 13 lunações no ano. Então, né?
esse ciclo ele vai se desenvolvendo. Todo ano a gente tem aí 13 lunações. E a lunação simples, né, a lua nova comum, sem eclipse, né? Ela marca o início de um ciclo, e aí esse início ele não precisa se manifestar diretamente no dia exato. Na prática, nada na astrologia tem essa coisa assim do dia exato, né? Um período, né? É uma oportunidade, porque a gente está lendo a natureza, né? Então eu costumo nunca cravar o dia, assim, eu vou sempre pensar no período, né? Assim, tá aqui, começa uma lua nova e tal, uma oportunidade, né? Na verdade, da gente conseguir. Eu sempre, quando eu faço reuniões falando de lunações e tal, vocês me acompanham às vezes, eu penso que quando a gente consegue ligar a nossa frequência com a frequência da natureza através dessa oportunidade de entender o ciclo, né, pela astrologia, a gente tem maior proveito das nossas decisões, né? Então, por exemplo, sem pensar no mapa astral ainda, né? Só no sentido geral, mas, por exemplo, eu quero iniciar algo, novo projeto, uma nova oportunidade. Não é legal fazer uma lua minguante, né? Vou buscar fazer uma lua nova, né? Eu quero fazer uma divulgação, quero que encha, quero que tenha uma inflamação, quero que tenha. Eu vou procurar uma lua cheia, né? Então, é meio que mais entendendo o ciclo mesmo que a natureza funciona. E aí tem outras questões, assim, por exemplo, eu estudo bastante, tem essa coisa assim do sagrado feminino, o estudo e tal, e tem toda a ritualística, toda a alegoria, mas no final é a oportunidade de estudar a lua, né? Os ciclos da lua, né? Então, tem essas curiosidades nesse sentido assim. Mas aqui a gente está especificamente falando sobre essa percepção da lunação e dos eclipses. Eu vou entrar no assunto dos eclipses, sobre cada mapa astral. Então, a gente precisa separar. Porque na prática, assim, todo eclipse ele acontece ou numa lua nova ou numa lua cheia. Mas nem toda lua nova, nem toda lua cheia acontece no eclipse. Tem uma diferença. Vou repetir, todo eclipse ele acontece sempre ou numa lua nova ou numa lua cheia. Agora, nem toda lua nova, nem toda lua cheia é eclipse. Tem uma diferença. Que na prática a gente pode entender, a gente vai chegar lá, eu vou chegar lá, mas só para a gente pensar sobre isso, a gente pode entender que assim, quando a gente pensa num eclipse, então é uma lua cheia ou uma lua nova potencializada. É isso. É uma potência maior desse mesmo ciclo. Então, acontece no ano 13 lunações, e no ano a gente tem, em média, 6 a 4 eclipses. É muito comum 4. 6 eclipses pode acontecer. Então, tem essa diferença, assim, a gente vai entender o porquê, né? Qual que é a diferença, né? Da lunação simples e dos eclipses. Mas na prática, pensando astrologicamente, é, a primeira diferença é a potência do evento, a magnitude do evento. Um eclipse, ele está potencializando aquela lua nova ou aquela lua cheia. É isso, claro. Também tem a questão histórica, que desde sempre tem a mitologia por trás dos eclipses, né? Que é aquela coisa que de repente, né, o Sol é engolido pela Lua e o dia se fez sombra, né? Então desde sempre tem um temor, um mau presságio, tem uma coisa assim, né? Inclusive a mitologia, o Ouroboros, né? Que já é uma mitologia japonesa, que é a cobra ou o dragão engolindo a própria cauda, né? Que é uma representação da lua engolindo o sol, né? E aí tem todo um mistério, tem todo um lance, assim, tem toda uma história que na prática é sobre isso, né? É sobre esse olhar, é um jeito, né? Um mito, né? Para traduzir esse olhar. Mas tudo bem até aqui? Me fiz entender? Tudo certo até aqui? Só para a gente, tô indo devagar para a gente conseguir separar, né? Colocar os pingos nos is aí.
Mas é isso. Então, a alunação simples, um início que se anuncia, lua nova. Uma lua nova. Conjunção do Sol com a Lua. É isso. E aí, é claro, né? A gente vai estudar, vai entender. Fala assim, tá, a lua nova em qual signo? Ah, uma lua nova em Câncer. Tá, então um início sobre o arquétipo canceriano, que tem a ver com a questão do cuidado, do amparo, do acolhimento, a questão familiar. Ah, uma lua nova em Áries. É, o início nesse sentido de iniciativa, de atitude, de coragem, de autonomia. Ah, uma lua nova em Escorpião. É um início sobre transformações, sobre sentimentos, sobre profundidade. Então, o signo em si, ele vai falar a roupa que essa lua nova está usando. Qual roupa que essa lua nova está usando? Ah, uma lua nova em Aquário. É, então, o início nesse sentido de liberdade, de inteligência, de espaço, de quebrar os padrões. Ah, uma lua nova em Peixes. É, então, uma lua nova com esse princípio de sensibilidade, de compaixão, de amparo. Então, o signo ele vai trazer a roupagem e o planeta em si vai trazer o movimento, a dinâmica do processo. Tudo bem? Então, sobre os signos, eu acho que é bem simples, né? E é o princípio é a lua nova e tal. E aqui, né, o tempo da lunação, aqui eu quis só enfatizar, a gente tem os outros aspectos. Mas, para as previsões e para o olhar no mapa astral, a gente vai usar a lua nova e a lua cheia. É isso. No mapa astral vai aparecer, no mapa astral, não, nos programas, vai aparecer sempre ou a lua nova ou a lua cheia. Os outros aspectos eles não aparecem, porque eles são menos importantes, sim. Então é o princípio e o resultado. A lua cheia em si, ela é o ápice daquele princípio, que na prática é uma oposição do Sol e da Lua, sempre. Então, nas previsões, sendo repetitivo, a gente vai usar a Lua nova e a Lua cheia. E é isso que aparece também nos programas. Não vai aparecer ali a Lua crescente, também não vai aparecer o quarto minguante, a Lua minguante em si, tá? Então, importante. É, e aí, aqui, eu falei do signo, né? Então, nas previsões, pelo programa, a gente consegue ver todas as lunações, todas as luas novas e todas as luas cheias. Claro, eu vou dar ênfase, depois a gente vai entender isso também, eu vou dar ênfase quando a lua nova ela vai pegar a cúspide da casa diretamente. A gente vai entender ali a órbita e tal, mas a cúspide da casa principalmente. E se ela for pegar ali algum planeta importante. Quer dizer, todos os planetas são importantes. Se ela for fazer conjunção com algum planeta ou oposição. E aí, nesse caso, nas previsões, a gente também não considera os outros aspectos. Tipo, a lua nova fazendo uma quadratura, ou a lua nova fazendo um trígono. A gente vai considerar a conjunção e a oposição. Claro, o aspecto está formado? A gente pode olhar? Pode. Mas na prática, a gente vai olhar sempre a conjunção ou a oposição. Não vai olhar uma quadra. Ah, a lua nova está fazendo uma quadratura. Enfim, porque senão fica muita coisa também e são aspectos menos importantes. Não que eles não tenham as suas relevâncias, mas são menos importantes dentro desse contexto. Tudo bem até aqui? E aí, na prática, pensando na casa, né? Então, a dinâmica é o seguinte, assim, a leitura da alunação, a alunação simples, né? Deve ser feita na casa do mapa astral que acontece a lua nova, né? Então, por exemplo, uma lua nova em Áries, que pega a sua casa 2.
tá, então é um momento muito bom para que você plante boas sementes e que tenha coragem, iniciativa no sentido financeiro, de empreendimento, de coragem, inclusive, dos seus valores pessoais. Casa 2. É isso. A lua nova pegando sua casa 2. Inclusive, também, se a gente for olhar, depois a gente vai entender as técnicas, né? Uma leitura eletiva. Que inclusive hoje um rapaz me procurou, já tinha atendido ele, falou assim: Ah, eu tô com um evento que eu vou fechar uma parceria com convênios médicos e tal, tenho uma apresentação para fazer. Eu tô meio inseguro assim, eu queria saber se você consegue me ajudar através do mapa astral. E aí eu vou usar várias técnicas para entender como é que tá os momentos, as datas, as melhores datas. Claro, nunca tem o céu perfeito, assim, fala assim, tá, esse céu aqui tá lindo. Não existe assim. Sempre vai ter vários aspectos acontecendo. Só que na prática, eu vou fazer uma seleção dos melhores dias, né? Porque também tem dias bem piores. Tem dias para assim, esse aqui, que você vai fazer? Ah, fazer uma apresentação, não sei o que. Aí de repente tem ali sei lá, uma quadratura com Mercúrio. Ou então, quando a gente está falando de lua nova, ou então tem uma lua cheia fazendo oposição com o Mercúrio da pessoa. E aí ela vai precisar se comunicar. Mercúrio. E aí é um dia que fala assim, tá, esse dia aqui, se você puder evitar. Ah, mas não vai ter jeito. Fala assim, então, presta atenção, porque você vai estar muito emocionado, muito reativo. Claro, aí eu vou ver qual signo, qual casa. Mas nesse princípio, né? Então, aqui também é uma técnica que a gente vai usar nesse sentido de entender o momento, né? Dos meses, né? Quais meses? E aí é isso, lua cheia ou lua nova, né? Então a importância da casa é isso, a área da vida, né? A casa 2 ou então se acontece na casa 7, parceria, relacionar, o foco cai sobre as relações, sobre os vínculos, né? Contratos, acordos, né? Casa 10 ativa a carreira, imagem, trabalho ou responsabilidade, né? E aí, sendo repetitivo, se pega algum planeta pessoal, ou um planeta. Então, por isso que vou estar sempre voltando nisso, a gente está falando de previsões. Eu preciso entender o mapa astral da pessoa, e aí se pega ali um Saturno, e aí eu já atendi ela, já sei como é que funciona para ela. Eu falo assim, tá, então aqui tem um período aqui para você prestar atenção, porque tá pegando o Saturno representa isso e tal, então de repente a pessoa tem o Saturno, sei lá, na casa um. E aí a alunação pega ali e fala assim, tá, então a sua imagem vai estar exposta, você vai estar mais inseguro. Ou então é um princípio, se for uma lua nova, é uma boa oportunidade para você restabelecer uma postura com mais responsabilidade. Cuidado com a cobrança excessiva, cuidado com o corpo, com a saúde. Cada um, entende? E aí, claro, vou juntar com os outros períodos, né? Entende? Porque, por exemplo, uma lua nova agora vai acontecer, que eu estava estudando também para. Estou separando para apresentação amanhã, né? Para live amanhã no Zoom. E vai acontecer uma lua nova em Áries. De É, 17. é 17 desse mês. E aí ela vai acontecer ali no grau 26, 27 de Áries, a lua nova. É o mesmo grau onde está o Quirón, hoje no céu. A gente tem Áries, Netuno que está no comecinho, tem Saturno e tem Marte que vai ingressar em Áries agora também. E esse Marte vai fazer conjunção com Saturno. Então, assim, a gente tem uma concentração de planetas em Áries e a gente vai ter uma lua nova em Áries. Então, quer dizer, é um período bélico. Bélico, de disposição, de ação, de ferida, a questão de Quirón, de reatividade, de impulsividade, de pressa, de urgência. Então, eu estou olhando a lua nova, mas eu também estou vendo, assim, tem várias questões acontecendo junto. Então, por exemplo, eu atendi hoje. Estou muito rápido, não? Estão me acompanhando? Tudo certo? Eu atendi hoje uma moça que ela tá, o Saturno e Netuno, ela tem Áries na casa 8. E aí
Saturno e Netuno estão ali. O Marte vai ingressar e tem a Lua nova. E aí, dentro dos aspectos do mapa astral dela, porque também tem outras questões, ela tem muitos planetas na casa 2, Plutão na casa 2 e tal, outras questões que fazem esse aspecto. Então ela está mais sensível, está mais vulnerável, Netuno e Saturno. Está sem saber muito o que ela está sentindo por conta de Netuno. Sentindo uma cobrança, sentindo exposta, casa 8, reativa. A questão da intimidade, dos vínculos, vindo à tona, casa 8. E aí o Marte vai ingressar ali. Eu já sei, falo assim, tá. E aí consigo ver, falo assim, o Marte vai ingressar aqui dia 12, dia 13. Vai fazer. Então, esse período, cuidado que você vai estar mais reativa. Então, é um período onde tem um foco aqui. E aí, através do ingresso de Marte, o dia da Lua Nova, as datas que o programa, né, nos dá essa oportunidade, eu consigo ser mais assertivo no direcionamento, no aconselhamento. Entende? E aí, claro, o planeta que pega, e aí o planeta e seus aspectos, casa, o planeta, a, e a casa que esse planeta rege. A condição desse planeta e a casa que esse planeta rege. Porque aí eu consigo estender a interpretação. Pega a casa 8 e aí o planeta rege, sei lá, a casa 2. Casa 2 está em oposição, né? Rege a casa 4 então junta com os assuntos familiares, né? Casa 8 e casa 4, né? Por conta da regência. Entende? Tudo bem até aqui? Muita doideira, não? Muito rápido? Muita doideira, não? Estamos aqui, não? Estamos aqui? Ô, Rodrigo, eu Oi. vivendo meu momento ariano, você pega leve. Meu momento ariano de casa 8. É legal, esse momento para Ares é legal. A área da vida onde tem Ares é legal a gente ir devagar, né? Que vai dar uma acelerada, mas tem neblina na pista, né? Tem Pois Netuno ali, é, né? Tem, tem enfim. muita coisa na pista. É. Baixa o farol, porque o farol alto ele traz reflexo, né? É isso aí. Enfim, mas esse ponto, né, da casa em si. Só trazendo exemplo, né? Aqui eu já falei os planetas, né, que são ativados, né? Então, o planeta tocado, a casa onde ele está e a casa que ele rege. Regrinha básica de previsões, né? Para a gente conseguir ter mais, é, enfim, entender melhor, né? Como que vai acontecer para a pessoa. Aqui eu repeti, né? E aí aqui, cada linha, cada escola, cada tradição tem uma variação de grau, assim, né? De orbe. Eu aprendi e eu trabalho com essa orbe assim mais curta para as lunações, que aí a referência técnica que eu tenho é uma orbe de 5 graus. E aí, só para deixar dito e registrado também, tem as pessoas que assistem depois, 2 graus e meios que antecedem e 2 graus e meios depois. E aí eu digo para a orbe no sentido da conjunção com a cúspide da casa ou com o planeta em si. No sentido da oposição ou da conjunção. E aí, é claro, a gente vai entender, quanto mais próximo o grau, mais potente a ativação, tanto da lua nova quanto da lua cheia. Então, em termos mais técnicos, né, a gente pode pensar, é, no sentido assim de ver a aproximação do grau, né? A gente consegue dar uma perspectiva maior, falar assim, tá, esse momento aqui, esses dias aqui, né? Essa semana aqui, tá começando, tá terminando, né? Tudo bem? Tá aqui? Mônica tá por aí, não? Estamos aqui, Mônica? Mônica, terra te chama, esquece a lua colorida. Tá ao vivo.
Eu ouvi um vó. Que gostosinho, ô vó. Ai, gente. Dá uma apertada na bochecha desse menino, gente. Aperta a bochecha dele. Ah, tem cara de carioca mesmo, hein, gente? Aperta a bochecha dele. Legal. Mas seu microfone tá desligado, viu, Glato? Mas enfim. E aí, sigamos. Então, a alunação sobre o planeta, tudo que o planeta representa, a casa onde ele habita. Vou repetir isso, né, no decorrer do processo, para a gente lembrar desse caminho dessa alunação, quer dizer, das previsões, né? E às vezes pode acontecer da pessoa ter mais de uma alunação numa mesma área da vida. Isso pode acontecer às vezes. E aí isso traz um ênfase maior, né, para um período e tal, uma repetição, na verdade, né? Quando duas lunações seguidas acontecem na mesma casa, no mapa astral, isso é um sinal mais importante de uma repetição, mostra que aquele assunto está sendo insistido, né, pelo tempo, né? Então há uma espécie de reforço, né? E aí, se o ciclo chama atenção, né, a gente tem a obrigação de falar assim, ó, estamos chamando atenção para essa área aqui, né, ela está pedindo nesse momento um pouquinho mais de atenção para você. Vai ter 2 meses aí que vai se repetir esses assuntos e tal. E aí, de novo, né? A casa, como é que tá para a pessoa, né? Tudo bem até aqui? Tudo certo? Então, aqui eu estou falando das lunações e a lunação é isso: lua nova ou lua cheia. E aí, na prática, a lua nova, o princípio, o início, a semente, é, a disposição em iniciar algo. E é legal se a gente conseguir ter essa frequência, né? Conseguir alinhar essa frequência, e a lua cheia, ela precipita. A lua cheia, ela traz o ápice, ela emerge, ela traz à tona, na verdade, ela traz à tona o resultado do que foi iniciado. Então a gente precisa entender não só o evento isolado, né? Então, tá, teve um início, e aí se o início também foi desafiador, se tem um planeta desafiador, tem um aspecto desafiador ali e tal, vamos prestar atenção nesse início e também no desenrolar depois de 15 dias aproximadamente, que vai ser a lua cheia. Que aí muitas vezes a pessoa não está prestando atenção e aí está acontecendo alguma coisa e a lua cheia, né, vai trazer o resultado. Então, é mais no sentido de conseguir orientar melhor. E aí a questão do princípio, e aí eu vou abrir parênteses aqui, também no sentido hermético, né? Que é assim, o que a gente principia reverbera, né? É isso que o mapa astral fala, né? Então o mapa astral mostra o princípio de uma existência. E ali se desenrola aqueles princípios entre o desenvolvimento, né, e os aspectos que vão se formando. Então, todo princípio ele vai ter um desenrolar, um ápice depois e um encerramento. Então, na prática, se a pessoa consegue estar mais atenta no início e plantar boas sementes, ou se for um início desafiador, ela conseguir reagir de uma forma diferente, ela acaba conseguindo mudar ou amenizar o resultado. É isso que a gente está falando. Então tem um aspecto desafiador, uma tensão. E aí, se tem uma tensão e eu reajo de forma tempestiva, e aí eu fico preso naquele ciclo, né? Agora, se eu consigo, que é essas frases que ficam bonitas na internet, né? É, transmutar, né? Transmutar, que na verdade é isso, assim, né? Transmutar, sendo mais simples, é justamente eu pegar algo que vamos colocar assim, uma raiva, um desaforo, algo negativo. E aí eu consigo sentir aquilo, mas eu não reajo e uso aquela energia como combustível para uma semente boa.
Então, eu fiz um princípio consciente. Então, vou dar um exemplo besta, assim, sei lá, tenho que fazer um trabalho, sei lá, eu tenho que arrumar alguma coisa que eu sei que estou ali e estou adiando. E aí, em outro lugar, pisaram no meu calo. E aí, se eu devolver a bufetada no calo, vai ficar pior. Porque aí vai reverberar em outras questões e não vai ser produtivo. E aí eu pego aquilo e falo assim, tá, não vou reagir agora, não vou, e vou pegar essa raiva que eu tô de você e só de raiva eu vou fazer o que eu tinha que fazer por mim. É um jeito de transmutar. Quando dá tempo, né? Claro, falando assim fica mais simples, né? Porque às vezes não é um calo assim, às vezes não é um calinho, né? Às vezes, dependendo, né? Dependendo de onde pega, né? Não é um calinho assim, né? Não é tão simples, né? Enfim, dependendo dos aspectos, né? Casa, né? Enfim. Mas é sobre isso. É nesse sentido, assim. Mas o legal é a gente conseguir orientar a pessoa, porque, por exemplo, aí eu sei qual que é o calo, de repente é com Marte, aí tá, então vai mexer com a sua questão física, com o seu movimento, com a sua disposição, com a sua autonomia. O Marte está onde? Ah, tá na casa 3. Então vai mexer com a sua disposição, inclusive na questão da sua fala, da sua comunicação. Você tem irmãos? Ah, tenho, então. Pode vir de irmãos, parentes próximos. Por quê? Porque está na casa 3. Então eu consigo aprofundar o papo. Ah, o regente, ele rege a casa 4. Fala assim, tá. Então as questões familiares. Ah, ele rege a casa 12. Então as questões interiores. Como é que é para você a questão da espiritualidade, a questão psicológica, como que tá? E aí eu consigo, né, orientar melhor, né, sobre isso. Tudo bem até aqui? Tudo certo? E aí, é, eclipse, né? Como já falei no começo, a gente tem o eclipse lunar e o eclipse solar. Na prática, sendo bem direto, o eclipse solar é na lua nova. O eclipse lunar é na lua cheia. É isso. O eclipse solar é na lua nova. O eclipse lunar é na lua cheia. Sempre. Não tem jeito de ser diferente. E aí, eu tentei aqui e não consegui, na verdade. Tentei aqui fazer uma ilustração para conseguir mostrar a diferença astronômica do que seria uma lua nova normal do que seria uma lua nova com eclipse. Não consegui fazer a ilustração. Quebrei a cabeça, cheguei a falar assim, desiste, acabou, não tem, não faça isso, não complique o rolê. Eu olhei para mim e falei, não complique o rolê. Só que na prática, para a gente tentar entender, é assim, ó. É, tem a questão do grau. Então, o Sol está a tantos graus de Áries nessa lua nova. O Sol ele está a 26 graus de Áries. A Lua vai passar a 26 graus de Áries. Então, ali tem uma lua nova. Ponto. Quando fizer a conjunção, é uma lua nova. Só que para que seja um eclipse, a Terra ela precisa estar num alinhamento aonde, além do grau, esteja. Como é que eu chamo isso? A translação da Terra, a direção da Terra referente ao Sol também esteja no mesmo alinhamento. Então não é só a passagem da eclíptica, também é a altura onde está a Terra referente ao Sol. Porque na prática tem uma relação direta com o nó do Sul e o nó do Norte. Então, o que que é o nó do Sul e o nó do Norte? É um ponto fictício, né? Ele é simbólico, mas é um ponto, dois pontos, né? Onde tem um cruzamento da, do movimento do Sol e o movimento da Lua, da linha que cruzam. Então, eu vou tentar simplificar melhor ainda. Digamos que a passagem da Lua e a passagem do Sol, a gente pode pensar neles num trilho de trem. Um trilho de trem, tem o trilho e o Sol passando. E tem o trilho também a Lua passando.
onde tem o nó do sul e o nó do norte é onde esses trilhos se cruzam. Então eles podem andar em paralelo, mas tem um lugar onde tem um cruzamento. Entende? Ficou melhor explicado assim, não? Mais ou menos? Mundo. Meu Mercúrio não está ativado. Ao seu quer me ajudar? Não. Eu peço ajuda para os universitários, né? Ajuda aos Fala coleguinhas. alguma coisa, o seu, em outras palavras. Seria quando Hein, Rodrigo? a luz e a Hein, sombra Rodrigo? da pessoa, da personalidade, ou das emoções da pessoa, isso tudo. Quem tá falando? É a Mônica? Ou É, tá a luz falhando e muito? Eu não sombra. consegui entender nada. A internet aqui. Pode falar o seu. Não, mas a questão é que a Terra, ela tem uma inclinação na eclíptica, né? Se ela não tivesse essa inclinação, aí essa situação da Lua seria sempre constante, né? Sim. Então, por causa dessa inclinação, na verdade a Lua, ela olhando da Terra, ela não está passando sempre no mesmo lugar, ela está variando, né? E quando coincide nessa como um peão, né? Como um peão, a Terra vai andando e a Lua vai girando em torno da Terra. Então, em alguns momentos coincide que quando a Lua está passando entre a Terra e o Sol, ou quando ela está passando entre depois da Terra, né? Ou quando ela está atrás do Sol, ou quando olhando aqui, né? Ou olhando seja o eclipse lunar ou seja o eclipse solar, quando coincide deste movimento se alinhar com o Sol, é o eclipse. Mas na maior parte do tempo não vai acontecer esse alinhamento. É isso. É que, por exemplo, na prática, vou tentar explicar a mesma coisa de uma outra forma, né? O Sol e a Lua eles podem estar no mesmo grau, ali em Libra, só que a Lua ela não está cobrindo o Sol. Ela não está cobrindo a luz do Sol. E em alguns momentos, quando eles estão nesse mesmo grau em Libra, pela inclinação da Terra, e aí sim a Lua ela está alinhada de uma forma onde ela cobre o Sol. Então, cobrir o Sol não é o mesmo que estar no mesmo ponto é, astrológico do signo, porque precisa de um outro alinhamento. Então, esse alinhamento acontece 4 a 6 vezes por ano. Coincidem, né? Que não é uma coincidência. Ficou melhor assim? Que é isso, né? Na prática é isso. Então, não é sempre, né, que a Lua ela tá no. E aí tem essas curiosidades, né? A gente falou disso, a gente fez. Acho que a Val tava também, a Mônica, a gente fez aula de mecânica celeste, te deu uma olhada nisso. Que na Isso. prática tem essa curiosidade, né? A Lua ela tá numa distância da Terra e do Sol, tipo assim, tá uma distância da Terra e 400 vezes mais distante do Sol, ela tá numa posição que ela cobre o Sol direitinho. É a proporção, né, da distância. E aí a gente vai considerar esse eclipse, né? Tudo bem até aqui? Me fiz entender, não? Ficou mais Não, deu dúvida? para entender. Eu entendi. Você entendeu agora? Tudo certo? A diferença, né? Eu ia mostrar aqui, eu acho que o Alceu já viu esse programa aqui, só por curiosidade, mas aqui não vai ajudar não, acho que vai atrapalhar mais ainda. Mas eu sou desses aí.
Aqui, esse aqui, Melhor ó. mostrar. Esse programinha aqui, eu já viu o seu? Solar System. E aí ele Sim. mostra em tempo real o movimento, né? E aí o Sol no centro, a Terra girando no próprio eixo e também girando ao redor do Sol e todos os outros planetas também nesse giro, né? E se a gente aproximar mais, não tanto, mas se a gente aproximar mais um pouco aqui, ó, a gente vai ver que a Lua está girando em torno da Terra, né? Em algum momento, ela fica numa distância, posso inclusive diminuir a rotação para a gente ter uma noção melhor. Em algum momento, ela vai ficar numa distância onde, olhando da Terra, aqui, olhando da Terra, ela vai cobrir o Sol. Ela vai cobrir a luz do Sol. Só que, na verdade, o tamanho dela perto do Sol é quase nada, né? Mas da nossa perspectiva aqui da Terra, olhando daqui da Terra, ela está cobrindo o Sol, né? Ou então a gente pode também, inclusive, como é que eu faço? Eu podia visitar aqui, ó. Podia visitar a Terra aqui, ó. Estamos na Terra, né? A Terra aqui, o Sol tá ali, ó. Eu quase fiz um eclipse, ó. Tá vendo que o Sol tá ali? Deixa eu fechar isso aqui. O Sol tá ali, ó. E aí, se eu mexer aqui o ângulo, cadê onde tá? Onde tá a lua, gente? A lua tá aqui, ó. A lua aqui, ó. Se eu mexer o ângulo, de repente a lua fica cobrindo o sol aqui, ó. Ó, eu não vou conseguir fazer isso, não, né, gente. Mas esse programa ele é muito legal. Que vai dar essa impressão aqui, ó, da lua cobrindo o sol. Enfim, é isso que eu quis dizer, né? Nessa distância. A lua Se teria que estar você... aqui. E, Rodrigo, se você puser aí na data de um eclipse, você não vai conseguir ver aí? Não sei se eu consigo mudar a data Porque aqui. ali está 19 de outubro de 2028, né? Deixa eu ver se eu consigo. Data de eclipse. Vamos lá. Lembra do último aí que teve? Alguém lembra de algum eclipse? Não. Data de eclipse, tem aqui uma tabela que eu uso. Vamos ver desse ano, 2026. 2020, teve o 17 de fevereiro. Vamos ver aqui. É, 26 de fevereiro, 17. Ok. 17 de fevereiro de 2026. Onde tá? Aqui, a Lua tá. Na frente. Tem horário também, né? Deixa eu ver o horário. O 9h12. que foi, Glória? 9h12. Ah, foi 9h12? É. Foi um eclipse, inclusive um eclipse
Se eu não me engano, foi um eclipse Em aquário, né? A minha- 9/23, acho que tá bom, né? Ah lá, ó. Já ficou mais próximo. E aí, no caso, vai ficar na frente aqui, visto da Terra, né? Então a gente pode até visitar a Lua, né? Daqui, deixa eu ver se é possível. Vamos visitar a Lua, né? Aqui a Lua. Então, no caso, ela cobre o Sol, né? Fica entre o Sol aqui, ela recebendo a luz do Sol aqui, e ela cobrindo a Terra ali, ó. Esse é o olhar, né? Na verdade. E é o que eu estou querendo dizer é que além da posição dela, também precisa estar num eixo, porque a Terra tem uma inclinação, onde fique certinho atrás do Sol. Esse é o lance, né? Então isso acontece 4 a 6 vezes por ano. Mas esse programa aqui ele é muito legalzinho. Legal. Muito legal mesmo. Inclusive, a gente Céu consegue, d'água. a gente consegue ver onde estamos aqui? O céu daqui, né? Aqui os planetas, ó. Dia 17 de fevereiro de 2026, tinha esse alinhamento, né? Consegue ver a noite também, né? É a viagem, esse programa aqui é a viagem. Mas me fiz entender, não? Tudo certo, né? Sistema solar. Solar System, o nome do programa. O programa é muito legal. E ele mostra em tempo real. E outra coisa que eu acho legal dele é a gente ver o nosso tamanho, né? Porque aqui é o nosso sistema solar, ó, mudando de assunto um pouco, a gente vai distanciar outros sistemas solares, outras estrelas, né? E a Via Láctea, né? E a gente quase nada, né? Nossa, viajei aqui numa trama celeste. Mas vamos voltar para o assunto. É. Mas acho legal. Ah, é bom, é bom. Legal. Então, mas é isso. Então, o eclipse é uma, na prática, pensando na interpretação, não na questão astronômica só, é uma alunação amplificada. Então, tem esse princípio de intensidade muito maior. Então, se o eclipse ele é solar, então tem esse princípio de inovação que nasce com muita força. E se ele é lunar, o oculto é revelado, né? Tem essa questão dessa intensidade, dessa amplificação, como eu já disse, né? Tudo bem? Tudo bem quanto a isso? Enfim, aí seguindo aqui eu queria, aqui eu deixei em preto que eu não consegui ter a ilustração, mas eu lembrei agora desse programa. Mas assim, tem uma outra curiosidade, que não é curiosidade, né? Outra questão técnica, que é o ciclo Saros. É esse nome. Que na prática, o ciclo Saros, ele é, na prática, esse nome Saros, ele é árabe e ele significa repetição. Então, é um ciclo de repetição. E aí, eu estava inclusive falando sobre isso hoje, né? A natureza ela é muito sábia. Então, o mesmo eclipse, ele acontece a cada 19 anos aproximadamente. Então, o mesmo eclipse que aconteceu agora, dia 17 de fevereiro, que foi o que eu estava mostrando para vocês, ele aconteceu no mesmo signo, no mesmo grau, há 19 anos atrás. Então, a cada 19 anos,
esse ciclo lunar se repete. São 223 lunações. E é claro, né? Fala assim, é muito longe para lembrar, né? Mas se pegou um ponto específico no mapa, a pessoa lembra sim. Então, vamos colocar assim. De repente, o eclipse ele fez conjunção com Marte da pessoa. E aí, naturalmente, ali se for um eclipse, né, um período onde a questão do instinto, a questão do movimento vai resultar em algo muito significante na vida da pessoa. Uma mudança, uma atitude, uma reação, uma agressão, um acidente, depende da condição do Marte, né? Mas muito marcante. E aí a pessoa lembra assim. E aí o ciclo, claro, não vai acontecer da mesma forma, mas a mesma intensidade, sim, com certeza. O mesmo grau de intensidade. Então tem essa curiosidade, né, do ciclo Saros. Tem um estudo, né, sobre isso, né? É, na Babilônia, né, o significado não é árabe, não, é babilônico, na verdade. Significa, mas a Babilônia está ali perto, né, desse povo, né? Mas é repetição, né? Então tem não é curiosidade, né? Tem essas repetições temporais, né? Do tema, né? Dos pontos específicos, né? De ativação, né? Enfim. E aí uma outra questão sobre o tempo é que a lunação ela é simples, tem uma duração de 28 dias. O eclipse ele tem um tempo prolongado, né? Então ele ativa próximo de 6 meses, né? O seu efeito é um efeito de 6 meses, e fora que também a gente começa a sentir ele antes, né? Muito antes. Então, vamos colocar aí uns 15 a 20 dias antes, o eclipse já começa a se manifestar. E aí, principalmente se ele estiver fazendo uma conjunção e se ele estiver na cúspide da casa. É isso. E aí, para trocar em miúdos com vocês sobre previsões e sobre atendimento, eu sempre olho os eclipses do ano. Então, por isso eu tenho uma tabela sobre os eclipses do ano. E aí eu vou olhar no mapa astral da pessoa se os eclipses pegam pontos importantes no mapa. E aí eu trago para ela. Eu não trago assim aleatoriamente. Eu trago se os eclipses pegam pontos importantes. Então, se faz conjunção com algum planeta, se faz conjunção com como é que chama? Com a cúspide de alguma casa, né? Para tentar alertar a pessoa. Inclusive, eu acho que a Mônica, se eu não me engano, a gente falou desse eclipse que passou agora, que pegou Marte dela. E aí a gente tá falando, tô falando dele com ela já faz uns 2 meses. Fala, tal mês vai passar um vento aí, vai com isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ela fala assim, ah, entendi. E aí eu falava de novo, fala, tal mês vai passar e tal. Ela fala, ah, entendi. E aí quando passou, ela falou assim, não entendi nada, o que que tá acontecendo? Eu falei, então, você não lembra que a gente Na prática, muda tudo. é, Teoria é ótima, mas na prática, prática. ela falou, não entendi nada, o que que tá acontecendo? Eu falei, você não lembra que a gente falava, nossa, era isso? É, mas, enfim. Então, esse ponto, né? É, outra coisa, ativação do eclipse, isso aqui eu falei, né? O planeta natal, o impacto, né? Significativo, qual planeta, qual casa que rege, qual aspecto que tá ele ali, né? E a combinação com o trânsito, né? Que é um pouco do que eu falei agora, né? Então, tá passando Saturno, tá passando Netuno, então tem uma área já ativada, então, e aí o eclipse vai pegar em cima dessa área, né? Enfim, parece muita coisa, mas depois com a prática a gente vai juntando as técnicas e fica mais fácil de navegar. Enfim. Agora, tudo bem até aqui? Tudo certo? Estamos aqui? Não. Tá. Uhum. Tudo certo? Tá bom.
E aí tem a questão da ativação do eclipse, né? Que é o momento do eclipse, se for um eclipse solar, e a lua cheia. Na prática, sendo mais direto, né? O eclipse lunar, ele é mais no sentido de trazer a questão inconsciente à tona, mais no sentido das emoções, mais no sentido de trazer a precipitação de algo que a pessoa não tinha percebido sobre aquela questão, sobre aquela casa, sobre aquele aspecto. A lua nova, o eclipse solar, ele é mais consciente, ele é mais direto, ele é mais sobre um acontecimento. Então tem essas questões, tanto que alguns astrólogos consideram mais o eclipse solar, que ele vai trazer um acontecimento, ele vai trazer algo direto, vai trazer um ponto, vai trazer uma direção, uma percepção, né? E aí, no sentido geral, às vezes a pessoa está desapercebida, está vivendo lá na repetição, está inconsciente, não está percebendo e tal. E aí os eclipses na prática, fala assim, os eclipses são momentos de grandes revelações, são momentos. Aí as pessoas encharcam na linguagem, né, gente? Então, porque assim. Eu também vim aprendendo isso depois, mas tem um lance que é o seguinte, assim, só para trocar com vocês. É, tem muita gente perdida, no geral, porque isso aqui é uma doideira, né, gente? Isso aqui é uma doideira, então a gente não tem segurança direta e tal, esse mundo material, ele não tem essa estabilidade tão... E a gente não tem, assim, então, no final, todo mundo perdido e todo mundo buscando uma certeza, buscando algo que explique. E aí entra a questão da espiritualidade e também entra a questão do misticismo, que é os falsos caminhos, né? Entre aspas, ou na prática, a questão do marketing. Porque imagina, a pessoa está na vulnerabilidade, procurando uma resposta. O barco está balançando, está no meio de um redemoinho. Tá? O barco está num balanço e ela está procurando uma resposta. Então, na prática, ela está mais sensível. E aí, dependendo da linguagem que eu uso, facilmente a pessoa. Facilmente, mas muito fácil. O ser humano ele é muito frágil nesse sentido psicológico, nesse sentido espiritual, que na prática está ali quase a mesma coisa, que é a questão da casa 12, que é a influência. O ser humano ele é muito sugestionável. Isso é humano, nós somos muito sugestionáveis. E vira verdade. Estabelece uma verdade. E aí, se a pessoa põe na cabeça, virou um karma, virou algo mais profundo. Então, de repente, fala, que vai abrir um portal, que vai. E aí, essas linguagens, né? É, Então, no sentido geral também, eu vim aprendendo também com o tempo, nesse contexto de uma ética também astrológica, a gente precisa ter uma certa moderação na linguagem, uma certa discrição para não encharcar, para não se aproveitar do momento, para não que também não é comum, né? Que as pessoas inventam história, aí é portal em cima de portal, e aí vai abrir um portal, e aí outro portal, e as pessoas querem chamar atenção, né? E não que não seja um portal, depende da direção que põe, mas na prática, assim, então tô desapercebido. Sei lá, meu Marte, eu tenho Marte de casa 8. Então, a casa 8 entre outras questões, ela também vai falar de instinto, de vontade, de desejo, disposição sexual também, a casa 8. Então, tem o Marte de casa 8. Então, sobre essas questões mais profundas, questão de espiritualidade, ritualística, a própria astrologia, o atendimento, a percepção das pessoas, casa 8 e tal. Só que eu lembro que teve um eclipse que pegou ali o Marte e foi um momento que eu fiquei mais instintivo. Foi um período que eu fiquei mais instintivo, mais reativo, mais instintivo. Então, na prática, essa questão do portal não é bem um portal, mas aquilo que estava mais para baixo de quem eu já sou vem à tona, se revela. E aí, dependendo, eu posso reagir, posso tomar decisões, posso. Então, de repente, eu estou vivendo algo que, sei lá, um exemplo bobo.
Mas sei lá, eu tô num casamento que não tá legal e eu tô empurrando com a barriga. Ou tô num trabalho que também eu sei que já acabou, mas tô com preguiça e tô ali e tal. Ou sei lá, quero ir pro exterior, mas é isso tudo a gente consegue ver no mapa. Mas de repente eu tô ali. E aí num momento desse de eclipse, e aí eu não consigo segurar. Por quê? Porque é algo que já está ali, algo que eu já tenho, então pega um ponto frágil e traz à tona o instinto, a vontade, o desejo, a reatividade, a urgência. Mas não é do nada. E aí, com a questão do mapa astral e com essa técnica de previsão, eu consigo alertar a pessoa, falar assim, tá, nesse momento aqui, ó, como é que tá essa questão desse Marte? Como é que tá as suas questões de casa 8? Como é que tá esses aspectos aqui? Porque aqui, nesse período aqui, 15 dias antes, 20 dias antes, vai ter um eclipse, e aí você precisa estar mais presente, precisa estar mais consciente, precisa estar em dia com o seu autoconhecimento, casa 8. Ou se vamos colocar assim, uma casa 2, questões financeiras. O instinto de gastar, o instinto de comprar, o instinto de apostar. E aí, de repente, eu posso entrar numa dívida, fazer um empréstimo, Marte de casa 2. O eclipse pega em cima do Marte, aí dá na minha cabeça, fala, não faça um empréstimo, vai lá, entra. Aí o juros está lá em cima, ah, não, depois dá um jeito, tô muito corajoso, tô muito. Entende? Então, abre-se um portal. É, eu não gosto nem de usar essa palavra de portal, mas é nesse sentido. E aí, dependendo, se for a Vênus, tem a ver mais com a questão afetiva. De repente, se for Saturno, e aí é uma questão mais de cobrança, de responsabilidade, de consequência de algo que você não tinha percebido. Se for Netuno, é uma questão de ilusão, de encanto, de repente uma paixão, ou uma abertura espiritual, ou de repente a pessoa, sei lá, vai lá pro Acre lá, fazer um ritual com os índios, enfim, sei lá. Ou o próprio Urano. Depende, então, o legal do mapa é a gente consegue saber qual planeta, qual dignidade do planeta, qual casa que tá, qual área da vida e qual signo que tá e qual aspecto. Essa responsabilidade que a gente tem, né? De conseguir dar essa ajuda na direção. Então é isso, então precipita algo. E o lance que é com muita força. O eclipse tem essa coisa assim de ser muito forte. E eu costumo usar o exemplo que é tipo assim, você está no barquinho e levanta uma onda muito grande. E se você não tiver sabendo para onde você está indo, toma um caldo, toma um rola, o barco vira, porque você está achando que está no maior sucesso. Quando você vê, virou tudo a mesa. Fala, nossa, gente, desfiz a sociedade, joguei tudo pro alto e agora tem que dar conta disso. Fala, nossa senhora, gente, nem pensei. Nem pensei. Falei, nossa, foi uma coisa assim muito. Eu não pensei. Deu um estalo, entende? É claro. Eu consigo saber se está relacionado à sociedade, se está relacionado à casa 10, está relacionado à casa 12, se está relacionado ao casamento, se está relacionado à família, se está relacionado ao que eu gosto, se está relacionado à minha saúde, à minha questão física. Pelas casas, pelos aspectos e por qual planeta. E aí eu sou capaz de orientar a pessoa. Falar assim, ó. E eu, ó, vai levantar uma onda aqui. E aí, entende? É nesse sentido, é nesse grau, né, de responsabilidade. E a ferramenta da astrologia ela é muito assertiva, gente. No começo eu tinha medo de falar, fazer previsão, não sei e tal. Depois, com o tempo, é muito assertivo. Ainda, aí fala assim, mas como assim assertiva? Se estiver fazendo conjunção ou oposição na cúspide da casa, é batata. É isso. É batata. E aí você, um planeta pessoal, um planeta muito pró. Por isso a importância da ética, né, Rodrigo? É. De E também o jeito que conduz, perceber também o papo, a né? O jeito forma que de conversa. conduzir, né, de sentir aquela dinâmica da pessoa para poder ajudar, não atrapalhar.
E não no sentido de gerar, eu tento não fazer isso, de gerar ansiedade, porque às vezes É, a pessoa se coloca num lugar de adivinhar, de mostrar que sabe. Então a sim. pessoa está mais preocupada com ela do que com a própria pessoa que ela está atendendo. Então eu penso que eu nem penso nisso assim de penso se a pessoa entender, a pessoa compreender, a pessoa você entendeu? O que que você acha disso? Como é? Às vezes sou até repetitivo, porque Uhum. enfim. E aí tem uma curiosidade que é o eclipse pré-natal. O último eclipse antes do nascimento, ele deixa uma marca permanente no mapa. Tem um ponto sensível por exemplo, aí tem, aqui eu não vou conseguir fazer aqui o cálculo, né? Mas eu nasci numa lua, eu tenho um sol ali, eu nasci numa lua minguante, na verdade. Se eu tenho um sol de casa 10, eu tenho a lua na casa 8. Então a lua estava se aproximando para uma lua nova, então uma lua minguante. O eclipse antes desse meu nascimento, precisamos ver no calendário. Qual foi o eclipse antes do dia 30 de novembro de 1900 e tal? Aquele grau no mapa é um grau de sensibilidade. Toda vez que passa um planeta ali naquele grau, aí, claro, casa, se tem algum planeta e tal, mas. E aí, claro, né? Aí tem a questão das mitologias, né? Então, a astrologia da Rosa Cruz, essa coisa mais mitológica e tal. Tem essa história de que o espírito ele vem para a Lua e espera o momento certo para nascer conforme a fase da Lua. Tem uma mitologia dessa. Então aí vai nascer depois uma. Então o espírito já está ali esperando. Tem uma história dessa e tal. E é como se tivesse esse registro, né? É mais lúdico nesse sentido. Mas o eclipse pré-natal ele tem uma marca no mapa. Sim. Dá pra gente parar para estudar sobre isso também. É, enfim. Não só o eclipse, né? Os aspectos que a Lua recebeu antes do nascimento tem toda uma questão de um estudo profundo, pré-natal, casa 12. É um estudo bem legal, assim, para quem gosta, né? Dá para saber como é que foi a gestação, quais foram as condições e tal. Tem bastante coisa legal. Mas, pensando no eclipse, né? Essa questão, a casa onde esse eclipse ocorreu costuma indicar um tema sensível, de importância especial na vida da pessoa, né? Enfim, essas questões. E aí, aqui, a gente falou, né? Então, localizar a lunação, ver a casa que ativa, ver o signo, ver o planeta, conjunção ou oposição é o aspecto, né? E aplicação da regra, né? A casa e a casa que rege também. Os eclipses, eles são sempre mais importantes, sim, do que as lunações normais, né? E aí aqui eu tentei sintetizar, né? A lunação, ela inicia um ciclo, planta semente, principalmente se for conjunção e oposição. A lua cheia revela o fruto oculto, emerge, principalmente se for conjunção ou oposição. E o eclipse intensifica tudo. O destino acelera, precipita, né? O eclipse, aí tem essa marca de reviravolta, né? Então, sempre na leitura do mapa astral, uma coisa legal de trocar também, né? Eu acho que é de muito bom tom se eu fazer previsões, eu no mínimo fazer um estudo de onde vai pegar os eclipses daquele ano para o mapa astral da pessoa. O mínimo. Dar uma olhada nos eclipses. Vai falar, tem 4 eclipses esse ano. Vou fazer a leitura desse ano. Eu falo assim, tá. Deixa eu dar uma olhada nos 4 eclipses. E não é uma coisa assim, fala, nossa, não, são só 4 eclipses. São quatro datas, eu vou olhar o eclipse. Assim, não pega nenhum ponto. Não faz conjunção, não faz oposição e não pega nenhuma cúspide da casa. Porque não é sempre que pega, não é para todo mundo que pega. E aí tudo bem, ok. Não preciso nem comentar sobre isso.
Agora, se pega, é legal a gente dar uma olhada. Porque você vai, quem você vai pegar a lua da pessoa? A pessoa vai estar extremamente sensível, reativa. E aí, claro, depende da condição, da consciência que ela tem, como que ela vive, né? Mas é um negócio. Às vezes engravida, muda de emprego, viaja, vende, depende, né? Tem para tudo quanto é gosto, né? E é legal, né? A imprevisibilidade da vida, né? Legal. Enfim, dúvidas não? Tudo bem até aqui? Hein, Rodrigo? Pode É, falar. não sei se você já falou, mas que orbe você considera no eclipse também 2 graus? Não, eclipse eu considero também 5 graus. 5? É, mas aí nesses 5 graus, 2 graus e meios antes e 2 graus e meios depois. A extensão da orbe, né? Você acha 2 graus? Você acha muito? Não, isso aí é muito aleatório, né? Mas você está falando, você considera isso 2,5 também para os outros aspectos de trânsitos de planetas também? Não, não, de trânsito até 10 graus. Trânsito até 10 graus. Ah, eu falei que ia mostrar aqui. Eu respondi? Não, desculpa, Alceu. Tá, você considera então 2,5 antes e depois, dá 5 no É, total. sim. E por que na Lua progredida eram 2? Por quê? É, Ah, eu acho uma orbe segura, né? Acho que mais que isso já não aparece tanto. Por isso. Agora aqui eu falei que ia mostrar para vocês no programa, né? Mais para Glória. O seu também tem o Pegasus, ou o seu? então, até tenho que ver contigo, porque eu não estava usando, tô querendo. Ah, é Essa, verdade, você comentou. só que essa semana eu entrei pelo Regulus, né? Para entrar no Pegasus lá, né? Só que eu fiz o registro e tal, porque parece que você tem que começar a usar e depois de 1 mês ou 2 meses, sei lá, você pode. É 15 dias, não? Não sei quanto tempo é o negócio, mas por onde você entra, antes de você comprar o programa, você entra como? Cada vez tem que entrar ali no site? Eu não sei como é que tá hoje. Quando eu comprei, eu paguei uma vez só e tenho ele até hoje, assim, para mim ele é vitalício, assim. Hoje tá no sentido de assinatura, de renovação, né? Anual, é. Agora é anual. Que quando eu comprei era no disquete ainda. Nem tem mais. Nossa, faz Disquete. tempo, hein? Não, é CDzinho, CD, de instalação. CD ou disquete? Não, CD, já tava mais Ou evoluído que CD. CD disquete? um CD de instalação. Aí tinha que chegar em casa e Ah, instalar. entendi. Disquete é um pouco antes, né? Disquete é um Muito. pouco. É. Exato. Eu Acho acho que que vale a pena, eu acho que eu vou fazer a assinatura dele, porque pelo que você pesquisou, é um programa que você mais achou interessante. é. É que, na verdade, assim, eu gosto dele, uso ele muito, acho ele prático. Os outros que eu vi, eu achei um pouquinho mais complicado. Então, enfim. Tem outros também, né? Eu conheço colegas que trabalham com outros, que divulgam outros, que vendem, né? Que ganha comissão, tal, Vega Plus, tem outros e tal. Mas aí eu não saberia nem falar sobre os outros, né? Na verdade. É porque eu tenho o SolarFire aqui, que eu consegui baixar também no computador e tal, né?
Solarfly, tem o Nando que é de Campinas, o astrólogo, ele usa esse. E aí aqui, ó, eu coloquei o mapa astral do Brasil para não expor ninguém. E aqui eu não dividi eu dividi de uma forma, dividi não, compartilhei de uma forma diferente para vocês conseguirem ver na íntegra aqui, né? Que aí estou dividindo a tela do meu computador, para vocês verem como é que tá. E aí aqui tá o mapa, e aqui é bem simples, aqui tá lunações, na aba aqui embaixo, né? Tá aqui as primárias, as secundárias, os trânsitos, a gente vai falar deles, e as lunações. Aí eu clico aqui em lunações, ele vai me abrir aqui, ó, aqui no quadrante, o mês. Então, como eu tô no dia 8 de abril, ele vai abrir aqui no dia 8 de abril, mas aqui eu consigo mudar a data também. Consigo colocar qualquer data que eu quiser. Mas aí ele vai abrir de abril até março, que já é março de 2027. Então, ele vai dar aqui as lunações de um ano. E aqui nessas abinhas aqui, ó, eu vou olhar a lua nova ou a lua cheia. Que na prática ele vai mostrar para mim aqui, por exemplo, lua cheia. E aí, lua cheia de mar. Então aqui, 11 graus de escorpião, aqui em cima. Então nessa lua cheia de maio, eu consegui observar aqui pelo quadrante que a lua cheia vai fazer oposição com Saturno. Aqui embaixo, eu consigo saber a data, ó, 1º de maio, vai pegar a casa 9, 11 graus de escorpião. Está escrito aqui, ó. E eu também consigo ver isso no mapa astral da pessoa aqui, ó. Aqui, 11 graus de escorpião. Lua cheia. E vai pegar aqui a parte da fortuna. Não chega a fazer 11 graus de escorpião. O Marte está a 3 graus, então não chega a pegar o Marte. Mas pega o Saturno que está a 9 graus de touro. Faz oposição no mapa astral da pessoa. Entende? A lua cheia. Então eu consigo aqui olhar que aqui eu configurei ele. Se eu não me engano. Então aqui eu deixei a conjunção e a oposição só. Porque os outros aspectos aí vai ficar muita coisa. Então eu vou olhar aqui as conjunções, que é essa bolinha verde aqui, e as oposições. Na prática, quando está assim em vermelho, mais vermelho que o outro vermelho no programa, é porque ele está mais exato o aspecto. Então, quanto mais exato, mais forte fica a cor. A lua nova, a mesma coisa. Então, lua nova e lua cheia. Tudo bem? E aí, na prática, aqui, como todos os eclipses eles são uma lua nova ou uma lua cheia, o programa aqui não consegue diferenciar para mim qual que é o eclipse e qual que não é o eclipse. E aí eu vou precisar ter uma tabelinha com os eclipses. Então, por exemplo, vou voltar aqui porque a gente falou do 17 de fevereiro. 17 de fevereiro de 2026. Então, fevereiro aqui, ó. Aqui, eu coloquei fevereiro. Apareceu aqui, 17 de fevereiro de 2026. Foi um eclipse que aconteceu a 28 graus de aquário. Que na prática foi uma lua nova. Então eu preciso saber qual lua nova que é um eclipse. E qual lua cheia que também é um eclipse. Para mim ir lá e ver se esse eclipse... Então, por exemplo, nesse caso, digamos que eu estou estudando o mapa. Eu falo assim, tá, eu sei que dia 28 de... Quer dizer, dia 17 de fevereiro vai ter um eclipse, eu vou olhar lá, ver se esse eclipse vai pegar um ponto no mapa da pessoa. Nesse caso do mapa do Brasil, o eclipse está aqui, ó. Vai pegar o ascendente, só que não pega a cúspide do ascendente e não pega nenhum planeta. Então, nesse caso, eu não ia considerar o eclipse. Talvez poderia citar, assim, cuidado com o corpo, cuidado com o físico e tal. Só como não pega a cúspide, porque eu acho que também muita informação acaba desinformando. Então, quando pega o ponto, senão enche a pessoa porque tem muitas coisas, né? Enche a pessoa acaba atrapalhando a cabeça da pessoa.
Mas é isso. Aqui, olhando aqui na prática, né? Não vai aparecer dessa forma aqui para mim. Lua cheia e lua nova. E a posição no mapa, né? Tudo bem? Dúvida? Aqui? Dúvida não. Tudo certo? Então, Rodrigo, no caso da lua cheia, deixa eu olhar para o quadrinho. Ela tá em Virgem, é isso? Qual você está falando? Eu estou olhando para o mapa. A legenda branca é a lua cheia, não é isso? Ou é aqui? É isso. Aqui, lua cheia. Isso. Na casa 7. Está tocando, está fazendo uma conjunção com o Sol em Virgem? Isso. Ah, tá. O Tá. Sol está a 14 graus de Na Virgem. casa 7. Nesse caso aqui, esse Sol, como está na cúspide da casa 8, esse Sol aqui a gente já considera na casa 8, né? Casa 8. Uhum. Mesmo que o programa aqui mostre casa 7, porque o programa ele é matemático, né? Mas na orbe, esse Sol é um Sol de casa 8. Porque está na cúspide. Está na cúspide. É isso. Essas peculiaridades, como você fala, que ainda me pegam. Ao A gente olhar pode para até mandar. pensar, o Sol casa, dá 7 para 8, 7/8. Sim, Mas tá. Entendi. é isso, a Lua cheia aqui, 12 graus de Virgem, fazendo conjunção com o Sol. Então essa Lua cheia pega o Sol, né? Ok. Aqui em Virgem, Lá em cima. Virgem vai ser essa aqui, ó. É. Que vai ser no dia 3 de março aqui. 12 graus de Virgem. Olha essa aqui, ó. Porque na prática, aqui onde tem a mandala, ou aqui onde tem o quadrante meio que traduz a mandala, né? Na Sim. prática, né? Eu consigo ter mais, eu consigo aferir, né? Falar assim, tá, deixa eu olhar melhor, né? Mas é isso. Tudo bem? Tudo. Dúvida, Alceu? Conseguiu visualizar aí, Alceu? Eu sei que não está em familiaridade com esse programa. Mas de qualquer forma, se você. Qualquer que seja o programa, você vai ter que pegar a tabelinha dos eclipses e Sim, botar todas as datas e olhar o mapa, em qualquer lugar É que você ver, né? Para É ver isso. se pegou conjunção em algum ponto. é isso. É isso. Mas eu gosto desse programa, eu acho que o desenho é bem claro, assim, a coisa dos aspectos. Você consegue ver exatamente quais os planetas envolvidos. Tem uns programas que a Confusos. visibilidade não é muito legal. Eu também eu me gosto adaptei dessa- bem mesmo com esse Eu programa gosto, eu também. gosto dessa visibilidade dele aí, É. sabe? Você vê bem com clareza onde que está pegando cada planeta. Sim. Uma curiosidade fora daqui, mas que está dentro do contexto da aula. Você foi falar de eclipse pré, né? E esse ano, meu aniversário caiu exatamente na data celebrativa da Sexta-feira da Paixão. Sabe que eu acabei de achar um site da NASA, não sei se é um site confiável, né? Mas vale como curiosidade, que a NASA descobriu que a crucificação ocorreu num dia 3 de abril, num eclipse lunar. Ah, é? Vamos checar isso? Achei muito interessante. No suposto ano de 33 DC, né? Vou mandar o site. Manda. Mas tá na cara que é fake, porque É claro, né? primeiro que você não tem nem prova que Jesus Não tem existiu. prova, né? Muito menos de que Mas eu morreu. achei
como curiosidade. Não Eu não quero, eu não ilustrativa, quero usar minha cabeça do dragão aqui em conjunção com, não né? ilustrativa da aula. Eu tenho que honrar minha cabeça do dragão em virgem, né? Tem que Em honrar, tem conjunção que com honrar. Plutão, porque isso aí tem cara, tem cheiro, Mexi com tem casa de cor, abelha, Rodrigo, Sabor, sabor. sabor, né? de É a coisa fake. mais fake que você pode ver na história. Mas eu olhei e falei, não, eu vou provocar a turma, vou ver se o site é verdadeiro. Enfim. Então é isso. Então, hoje, então, e aí, Legal. a apostila de tudo que a gente falou até aqui. Eu vou dar uma olhada no site, mas já está pronta. Se ela não estiver lá, eu Beleza. reposto ou ponho no grupo também, mas tá Não, todas. hoje eu entendi bem, bem com mais clareza. Mas é isso, então a importância do eclipse. O grande lance é assim, a importância do eclipse, né? O que o eclipse, Sim, dependendo da posição no mapa, que essas sim. reviravoltas, de repente a pessoa, sei lá, vende tudo e muda. Mas o que aconteceu com você? Ah, não sei. Deu na minha cabeça. Vai que ela surtou, deu uma surtada, Pirei! Pirei! pirei, pirei, não adianta. Mas nada assim isolado. Sempre é uma verdade mais profunda que a pessoa não estava querendo ver, né? É Então, verdade, é verdade. enfim. Então tá bom. Então, boa semana pra gente, tá? Muito legal. Uma Nós. pergunta rapidinho, que você falou lá atrás. O mais usado, então, é o solar, que é o da lua nova, é isso? É, Não sei se eu anotei certo, tem dúvida agora. sim. Tá. Eu uso os dois, o solar e o lunar. E aí, na prática, o solar ele é mais prático, no sentido de trazer as coisas no sentido mais lúcido, uma percepção maior, de uma direção, de uma conclusão, de uma. Claro, a casa, o planeta e tal. E o lunar é muito sobre a questão mais inconsciente, sobre uma coisa que estava vindo e de repente veio para a superfície, né? Tem essa. Os dois Configuração. causam estrago, né? Dependendo. Ou às vezes também é uma liberdade, né? Não é só estrago, é que a gente sempre pensa na coisa. Sim, sim. Às vezes não, às vezes faz um aspecto positivo no mapa, às vezes pega um planeta e, pô, porque na prática, é que na hora ninguém. Mas depois que passa, assim, nossa, graças a Deus que foi com Foi melhor assim. tentativa, né? É, Enfim. Então tá bom. Então boa semana pra gente aí, tá? para Tá nós. bom. Um Boa abraço a estudo, todos. gente. Tchau. Tchau.